Graça, paz, misericórdia. Amém. Seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Pai do Senhor a vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Essa noite. Verdadeiramente Deus é misericordioso, é o Deus de milagre, é o Deus de promessa. É aquele Deus que cumpre a sua palavra nas nossas vidas, porque Deus é fiel à palavra dele para cumprir em nós. Amém? Amém. Deus é bom o tempo todo, nós bem sabemos disso, como Deus é maravilhoso, e a prova disso é que Ele nos criou a sua imagem, a imagem dele, como semelhança também. E Deus, Ele não só fez isso, como Ele também nos escolheu, mesmo sendo pecadores, Ele nos escolheu e nos resgatou. Quando nós caímos lá, desde o início, em Adão, Ele veio, resgatou, usou Jesus Cristo para nos levar de volta para Ele novamente. E Deus nos fez eternos. Um dia seremos eternos. Quando estivermos com o nosso corpo incorruptível, seremos eternos. Tudo isso graças ao nosso Deus. E não só isso, mas Deus também, Ele nos deu atributos, ou seja, qualidades dEle para as nossas vidas. E hoje nós iremos falar, nossa reflexão é sobre atributos de Deus. Atributos significa qualidades ou característica de Deus. Característica essa, qualidade essa que Ele também nos dotou, nos colocou em nós, para que nós venhamos servi-lo da melhor forma possível. E o nosso texto base está lá em Romanos 1:20. A palavra atributo significa qualidades, características próprias de alguém ou algo. Assim, os atributos de Deus são qualidades peculiares, ou seja, algo próprio de uma pessoa, algo próprio dele, de sua divindade. Então, os atributos de Deus são qualidades peculiares da sua divindade, porque o nosso Deus ele é divino. E a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Então, não há desculpas ou justificativa para a negação da existência do nosso Deus. Não existe nada que nós possamos dizer, que ninguém possa dizer, ainda aqueles que não creem, que Deus não existe. Porque a palavra de Deus nos mostra isso claramente, que Deus ele verdadeiramente é Deus. Foram feitas classificações referentes aos atributos ou qualidade de Deus, ficando divididos em atributos naturais ou incomunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem somente a Deus, e os atributos morais ou comunicáveis, que são os atributos que Deus nos deu, que Deus permitiu que nós também tivéssemos. E nós temos também atributos de Deus, mas que estão em nós, meros pecadores. E isso prova o amor de Deus, o cuidado de Deus por nós. E vamos então primeiro falar dos atributos comunicáveis. Como sempre, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Então vamos primeiro falar dos atributos pertencentes somente ao nosso Deus. Esses atributos que são exclusivamente de Deus e não são compartilhados com mais ninguém. Somente Deus tem esses atributos. Nenhum santo, nenhum que se diz Deus, com Deus minúsculo, nada. Somente Deus tem esses atributos. E o primeiro deles é onipotente. Então, o poder de Deus, ele é absoluto. Somente Deus tem o poder absoluto. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele também é dotado de poder, mas o poder dele é um poder limitado. O poder dele está debaixo da vontade e permissão do nosso Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Então, o Todo-Poderoso, o Onipotente, é somente Deus. Deus é ilimitado, Ele opera segundo a vontade dEle. Então, Deus opera segundo a vontade dEle. Ele é fonte do seu poder. Deus está acima de tudo e acima de tudo. Deus é único. Não existe
nenhum Deus como o nosso Deus. Ele é único. Vamos agora passear, fazer um tour na nossa Bíblia. Fica aí com sua Bíblia na mão. Vamos lá. Vamos ao primeiro versículo que nós estaremos lendo. É Isaías 45, 22. Mas é igual o pastor do domingo. Isaías está entre Gênesis e Apocalipse. Aí vamos aí procurando Isaías 45, 22. Vamos ver o que a palavra nos fala sobre a onipotência de Deus. E assim nos diz a palavra: olhai para mim, seres salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui a palavra de Deus confirmando, ele dizendo, o próprio Deus usando o profeta Isaías para dizer que ele é Deus, o único Deus, e não há outro a não ser Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que nos escolheu, e por isso estamos aqui. Outro atributo do nosso Deus, onipresente. Deus está em toda parte, simultaneamente. Todos os lugares que nós possamos imaginar, Deus está, porque Ele é onipresente, Ele tem esse poder. Poder esse que nós não temos, né? Nós só podemos estar em alguns lugares. O próprio inimigo, o próprio diabo, ele não pode estar em todos os lugares, ele não é onipresente. Ele manda os seus espíritos, que são subordinados a ele, para estar nos lugares, mas ele próprio não pode, porque somente o nosso Deus, ele é onipresente. Nenhum lugar está além do nosso Deus, então logo não existe nenhum lugar que nós possamos pensar ou dizer, Deus não vai estar lá, porque Ele vai estar lá sim em qualquer lugar. A presença universal de Deus abrange todos os espaços e todos os lugares geográficos. Deus não é limitado, nada pode limitar Deus. E assim, nesse local é muito longe, ou é muito difícil, Deus não vai poder estar, Ele vai estar sim, porque Ele é onipresente. Ele não depende de nenhum lugar para ele estar, e nem de nenhuma pessoa para permitir que Ele esteja lá, porque nosso Deus, Ele é o Criador, é o Deus de todas as coisas, Deus de todas as coisas. Vamos agora para 2 Crônicas 6:18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então logo a palavra de Deus nos confirmando, né? Que uma pergunta: habitaria Deus com os homens na terra? Sim, se Ele quiser, né? Deus habita em nós, na nossa vida, no nosso coração, mora em nós na terra, através do Espírito Santo de Deus, porque nada nem ninguém pode conter. Vamos ver também Jeremias 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, né? Alguém pode se esconder de Deus? Deus pode ficar oculto por alguma pessoa, por algum ente, por qualquer outra coisa? Não. Porque Ele fala, né, confirma na palavra dele, que Ele, nada nem ninguém pode o ocultá-lo, porque Ele é o Deus que pode estar em qualquer lugar. Nosso Deus também, um outro atributo de Deus, ou seja, outra qualidade do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é onisciente, ou seja, Deus conhece todas as coisas, desde o passado, que já passou, até o que ainda vai vir, Deus já conhece. Então, o nosso futuro, Deus já sabe o que irá acontecer conosco amanhã, né? Enquanto nós tivermos vida, se nós vivermos 100 anos, Deus já sabe o que vai acontecer conosco, desde quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, quando éramos apenas um feto, e até 100 anos de idade, né, Pelé? A gente vai viver até 100 anos. Então, Deus conhece tudo. Por nada para Ele é mistério. Ele não aprende com ninguém, nunca se surpreende, nunca se esquece de nada. Né? Para Deus nada é surpresa. Muitas vezes acontece algo na nossa vida, né? Nós ficamos surpresos, mas para Deus não é surpresa, porque Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Lógico que tudo, né, é no tempo dele, as coisas não acontecem no nosso tempo como nós queremos, mas no tempo de Deus. Deus conhece toda a sua
sua criação pelo nome e sabe de suas atividades a todo tempo. Então Deus sabe de tudo que Ele criou, todas as pessoas que Ele criou, tudo que foi a criação de Deus. Ele conhece e sabe de todas as coisas que acontecem na vida dessa pessoa em todo o tempo. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Então vocês aí que vivem arrancando os fios brancos, não dá conta, porque Deus sabe quantos fios. Vai perguntar, cadê? Está faltando um fio aqui. Arrancou por quê? Não sabemos. Vamos lá para a palavra de Deus. Vamos primeiro para Isaías 45. Fica aí antes de Jeremias. Isaías 45, 9 e 10. Vamos ver a palavra de Deus sobre isso, né? Sobre essa onisciência do nosso Deus, sobre Ele saber de todas as coisas, saber da criação dele, saber de todas as atividades, saber o futuro, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Isaías 45, 9 e 10. E assim nos diz a palavra de Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz. Porque ai daquele, né, que cogita alguma coisa de Deus. Ai daquele, porque Deus, Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Então logo nós não podemos dizer nem discutir com as coisas de Deus. Porque nosso Deus, Ele é soberano. E o que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, obedientes aos seus princípios, às suas orientações. Porque muito se perde quando desobedece a Deus. Muitas pessoas perecem por desobedecer aquilo que Deus quer para a sua vida. Então nós fomos chamados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de qualidades de Deus, que Ele nos presenteou com essas qualidades. Vivemos debaixo da graça, para sermos obedientes a Ele. Não perdemos nada quando obedecemos ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para Mateus. Vamos agora para o Novo Testamento. Mateus 10, versículo 30. Que fala, né, sobre os cabelos, né? Os nossos cabelos, que Deus sabe de toda a quantidade de todas. E assim nos diz a palavra. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Nosso Deus é maravilhoso, né? Que Ele nos criou e sabe de tudo da nossa vida, sabe até quantos cabelos nós temos, e nosso Deus é digno de nós honrá-lo, de nós amá-lo, de nós servi-lo. Porque Deus Ele é grandioso, maravilhoso e todo poder. Então nós não precisamos viver apreensivos, porque Deus, Ele cuida de nós de uma forma que só Ele sabe e pode cuidar. E Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o desejo do nosso coração qual é. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, eu mesmo posso dizer isso, né? Sem necessidade, porque não precisamos ficar. Porque se nós pararmos para pensar nesses atributos de Deus, se nós formos meditarmos nele, né, ao pé da letra, literalmente falando, a gente vai ver que, poxa, a gente fica pensando assim, por quê, né? Por que eu fico assim? Por que eu fico ansioso? Por que eu fico agoniado? Por que eu me preocupo? Não é para a gente se preocupar com nada, mas justamente, né, por causa do pecado, né, nós aí acabamos sucumbindo a esses sentimentos que nós temos, que é principalmente, né, a pressa, a ansiedade, o querer logo. Mas nosso Deus está no controle de tudo, está cuidando da nossa vida. Então, quanto mais, por isso que é bom nós lermos a palavra de Deus todos os dias, pedir a Deus misericórdia para nós. Vamos ver outro atributo do nosso Deus, imutável. Então, o caráter de Deus não muda. Não muda porque Deus fala assim, você pecou, eu não vou te abençoar. Você foi bonzinho hoje, eu vou te abençoar. Não, o caráter de Deus não muda, independente de
qualquer coisa, Deus é sempre o mesmo. Seus propósitos não mudam, seu amor não muda, suas promessas para conosco não sofrem variações, né? Hoje essa promessa vai ser cumprida, amanhã não sofre variações, porque Deus é imutável. Nós é que somos assim, mas Deus não. Deus não depende de circunstância alguma para permanecer do nosso lado. Deus não é desprovido de nenhuma capacidade. Deus ele é capaz de fazer tudo na nossa vida. Ele é capaz de fazer isso. E Deus conhece, controla tudo e está envolvido em todas as coisas. E Deus, ele é completo. Deus não deixa nada inacabado. A obra de Deus, ela é completa na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, né? Será que minha família não vai aceitar Jesus? Será que a minha vida não vai mudar? Será que eu não vou melhorar? Não, a obra que Deus começa, ele termina. Muitas vezes o que impede o agir de Deus não é Deus. Muitas vezes não, sempre. O agir de Deus, ele é na nossa vida completo. Nós é que o limitamos. Nós é que limitamos Deus, muitas vezes com as nossas atitudes. Mas o agir de Deus, ele é completo e ele é perfeito. Vamos ver na palavra de Deus em Gênesis 18, 14. Gênesis 18, 14. Assim nos diz a palavra. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, esse versículo, esse diálogo aí é lá quando Deus promete, né, que Abraão seria pai, ele teria um filho. E Abraão falou, né? Poxa, já sou velho em idade, a minha esposa também. Aí Deus pega a pergunta para ele: se para Deus existe algo difícil? Então, para nós a mesma coisa, né? Deus nos pergunta: para Deus, para mim, existe algo difícil para fazer na sua vida? É difícil para eu te curar? É difícil para eu te dar um bom emprego? É difícil para você ser mãe? É difícil para eu fazer qualquer coisa que você pense? É difícil para eu salvar a sua família? Não é difícil. Para Deus nada é difícil. Mas nós sabemos que nós precisamos descansar. Nós sabemos que nós precisamos acreditar, ter fé. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Então, muitas vezes, a nossa falta de fé, o fato de nós não obedecermos, o fato de nós não perseverarmos, acaba impedindo, né, o agir de Deus, as promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Mas Deus, ele não muda, o caráter dele não muda. Ele continua sempre misericordioso, sempre pronto a nos abençoar. Mesmo quando nós pecamos, desobedecemos, muitas vezes sabendo que estamos pecando e pecamos assim mesmo, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer algo que não sabemos que não é da vontade de Deus e fazemos. Então Deus fala o que na palavra dele? Que ele é fiel e justo para perdoar. Então logo Deus, o caráter dele não muda porque nós desobedecemos. Ele não deixa de ser um Deus perdoador quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e abandonamos o nosso pecado. Deus está pronto para nos perdoar. Vamos lá para Isaías, voltar para Isaías, capítulo 41, versículo 4. Vamos ver o que Deus fala através do profeta Isaías para nós. Porque toda a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, ela não erra, não existe nenhuma sombra de dúvida nem de erro na palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é para nós, para tirarmos princípios para aplicar na nossa vida, para que nos mantenhamos firmes até o fim. Assim nos diz a palavra. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então Deus diz, né, que Ele é o primeiro e o último. Logo Deus, Ele não deixa nada inacabado. Deus, Ele é o início e o fim de tudo. Ele não para no meio. Mas que nós continuamos firmados nos caminhos do Senhor,
independente da dificuldade, dos problemas, das circunstâncias, de tudo, né, que nós temos no mundo. Nós já sabemos disso, que no mundo teremos essas aflições, porque somos pecadores, o mundo jaz no maligno, mas temos que continuar com a nossa fé firme, sabendo que a obra iniciada na nossa vida, na nossa família, não irá parar. Deus irá continuar agindo na nossa vida e nos ajudando. Sabemos que muitas vezes passamos e estamos em desertos. Muitas vezes estamos caminhando em deserto, mas ali no deserto Deus está conosco. Ele não nos abandona. Outro atributo de Deus, outra qualidade do nosso Deus, é eterno. Deus é eterno e Ele, por Ele ser eterno, Ele também nos fez e nos fará eterno. Um dia também seremos eternos, porque Deus Ele é eterno. Só Ele pode fazer isso. Deus não tem começo nem fim. O único ser autoexistente. Deus, Ele criou a existência através dele mesmo. O tempo reside em Deus. Ele controla, mas não é controlado por Ele. O tempo não controla Deus. O tempo não diz as regras para Deus. Deus é que controla e diz as regras. Deus é que é o controlador de tudo na nossa vida. Deus, Ele não se desgasta, Ele não se cansa. Deus, Ele não se esgota. Ele não se cansa de cuidar de nós. Ele não se cansa de ser misericordioso. Ele não se cansa de ser perdoador. Ele está sempre ali, né? Pronto. Deus não se esgota, Deus não se cansa. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é dono de todo poder. Então, Ele é verdadeiramente um Deus, um ser grandioso, maravilhoso, um ser soberano, que está acima de tudo e de todos. Vamos ver em Isaías 40:28, o que nos diz a palavra. Vocês já estão aí para Isaías? Vamos só um capítulo antes, um pouquinho. Assim nos diz a palavra: não sabes, não ouvistes, o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, o entendimento de Deus, ninguém pode conseguir lá, nem um cientista, nem um filósofo, nem um homem mais inteligente, nem um Einstein, ninguém consegue esquadrinhar o conhecimento de Deus. Ninguém consegue, porque Deus, Ele é dono de todo conhecimento. Ele é o Criador de todo o conhecimento. E nosso Deus é eterno, e um dia nós também seremos eternos. Quando partirmos dessa vida limitada, finita, seremos também infinitos e eternos com Ele para sempre. Deus, Ele é soberano. Tem até um louvor, né, que canta aqui, diz que Deus é soberano. Então, verdadeiramente, Deus é soberano. Deus é supremo em poder. Ele é supremo em posição. Ele é supremo em autoridade. Ele é supremo em virtudes. Ele é supremo em obras. Então, nosso Deus é soberano, é supremo, está acima. É o primeiro de tudo. Tudo depende do nosso Deus. Tudo depende dele. Nada depende de nós. Mas tudo depende do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Que tudo depende dele. Mas Ele não depende de nada. Deus não depende de nada. Porque Deus, Ele está acima de tudo. Tudo vem dele. Mas Ele não veio de nenhum lugar. Porque Ele mesmo se autocriou. Pois que nosso Deus, Ele não tem início e Ele também não tem fim. Deus, Ele é o eu sou. Deus é o eu sou. Ele disse o que lá para Moisés, né? Quando Moisés ia tirar o povo de Israel do Egito. Aí Moisés perguntou para Deus, né? Deus, quando eu chegar lá, eu vou dizer o que para as pessoas? Eu vou dizer o que para o povo? Aí ele falou o que? Diga ao povo que eu sou. E verdadeiramente Deus, Ele é. E mais, Jesus Cristo disse o quê? Eu sou. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, verdadeiramente, Deus é o grande eu sou. E isso Deus falou
no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que ele era eu sou. Mas está no Novo Testamento, Jesus Cristo afirmando, né? Jesus Cristo, o próprio Deus, também confirmando que ele era eu sou. Deus é único e ele reina sobre o universo de forma completa, perfeita e absoluta. Então, todo o universo está sobre o poder, o reinado do nosso Deus. Todo o universo. Deus tem o controle de tudo. Vamos lá para a palavra de Deus agora. Vamos abrir aí primeiro em Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. E assim nos diz a palavra: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus é soberano, né? E tudo ele faz da forma que o agrade. E nós também, como filhos dele, como separados, como escolhidos, devemos também viver de uma forma que agrade ao nosso Deus. Mesmo sendo imperfeitos, nós podemos viver de uma forma que agrade ao nosso Deus. De que forma? Obedecendo, né? Se firmando no caminho do Senhor e obedecendo a Ele, para que nós possamos o agradar também. Vamos ver Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí nós vimos, né, a palavra de Deus afirmando que nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por nosso Deus. E ele é antes de todas as coisas, antes de todas as coisas já existir, nosso Deus ele já existiu. Vamos ver também Salmos, vamos lá voltar lá para Salmos. Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, verdadeiramente, né, antes de tudo, Deus já era. Glórias a Deus por isso. Êxodo 3,14 é aquela passagem que eu falei, né, nesse instante, de Moisés, quando ele foi lá diante do povo de Israel, do Egito, o que Deus mandou, né, Deus ordenou que ele dissesse. Nós vamos ver, já falei, mas vamos confirmar na palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos, nós temos que confirmar diante da palavra de Deus, para saber se verdadeiramente, né, aquilo está ali, né, se é verdadeiramente a palavra de Deus ou não. Então assim nos diz a palavra. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus dizendo, né, que ele é, eu sou. E vamos ver também Isaías 40, a partir do versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus,
o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, verdadeiramente, né, esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós chamamos de Pai. Esse é aquele que nos escolheu, nos amou, e esse é aquele que nos chama de filhinhos, que nos ama. O Deus Todo-Poderoso, né, que é aqui falado nesses versículos. E Deus, Ele é grandioso, maravilhoso. E nós, né, quantas pessoas, né, dizem que são ateus, que não creem em Deus, não sabendo que somos para Deus, né, como se Deus quiser acabar, arrasar, amassar, Ele pesa a sua mão, nós somos apenas como gafanhotos, né? O gafanhoto a gente pisa e mata, né, um inseto. E Deus tem todo o poder para fazer isso, mas Ele é misericordioso. Então, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos pisados, consumidos como gafanhotos, porque Deus, Ele é misericordioso. Louvado seja Deus, nosso Deus, né? Por isso. Porque, né, quantas vezes, né, as pessoas falam heresias, xingam até o próprio Deus, fazem músicas pejorativas, né, pecam, desobedecem, escarnecem, não sabendo que o Todo-Poderoso pode, né, exterminar como um gafanhoto, como um inseto, mas Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs na vida de toda a humanidade, porque Deus, Ele amou o mundo inteiro de tal maneira. Então, por causa desse amor, por causa dessa misericórdia, nós não somos consumidos. Então, as pessoas, elas sempre têm uma oportunidade de reconhecer a Jesus, de reconhecer a Deus como Senhor e reconhecer a Jesus como Salvador. O tempo está próximo de chegar ao fim, mas ainda tem tempo. Até o último segundo, se a pessoa se arrepender, Deus tem um lugar para ela, né? Mas isso depende de cada um de nós, depende de cada um. Não depende mais de Deus, porque Deus, o que Ele podia fazer, Ele já fez, que foi, né, nos criar a sua imagem e semelhança, que foi nos enviar Jesus Cristo, que foi a providência de Deus, para que nós não vivêssemos toda a nossa vida longe dele, né? Porque quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu, e foi criado um abismo, uma separação do homem com Deus. Então Deus não conseguiu ficar longe daquela criatura que Ele criou, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele não conseguiu ficar longe. Então Ele providenciou Jesus Cristo para vir de uma vez por todas permitir que nós tivéssemos esse livre acesso com Ele novamente. E então nosso Deus, Ele é digno de receber toda a nossa glória, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação. Então, finalizando esses atributos de Deus, que foram os atributos incomunicáveis, naturais do próprio Deus, encerrando com esse Deus ser soberano. É lógico que esses atributos, Deus não tem só esses atributos que eu li aqui. Deus, esses são apenas alguns. Os atributos de Deus, eles são inumeráveis, né? Tem atributos que nós nem temos no nosso vocabulário para dizer que Deus é. Então, alguns atributos que nós podemos falar, que nós sabemos na nossa linguagem, nós descrevemos, mas é lógico que nosso Deus, os atributos dele são inúmeros, são incontáveis, são infinitos, né? Porque Deus, Ele é grandioso, não existe atributo suficiente para qualificá-lo, né? Se nós ficarmos aqui falando, nós ficaremos falando e nunca vai cessar, porque não existe uma totalidade para nós dizermos que Deus é na nossa vida e o que Deus é verdadeiramente, independente de se crer ou de não se crer. Amém? Então vamos agora falar dos atributos morais e os atributos comunicáveis, que foi aqueles atributos que Deus nos dá, permite que nós também tenhamos. São atributos dele, mas ele nos presenteia com esses atributos. Vamos lá. Essas características, atributos ou características são compartilhadas conosco. Olha que maravilha.
Deus compartilhou atributos dele conosco, meros pecadores, meros seres humanos, mas que Deus nos ama. O primeiro dele, que eu vou falar aqui, né, no estudo, é verdade. Deus, ele é verdadeiro e nós também podemos ser verdadeiros. Não viver uma vida de mentiras, mas podemos ser verdadeiros em todo o tempo. Isso se nós obedecermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. A palavra de Deus ela é sempre verdadeira. Deus não mente. Uma vez que é responsável por todas as coisas, todo conhecimento correto provém dele, que é o padrão para toda a verdade e a reverência para medir todas as coisas. Então, o padrão da verdade é Deus. Então, se nós obedecemos a Deus, se nós vivemos conforme aquilo que Deus quer, Ele é o padrão. Então, nós também viveremos uma vida de verdade, seremos verdadeiros. A verdade não descreve apenas aquilo que Deus sabe, mas também aquilo que Ele faz. A verdade é identificada de tal modo com Deus que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a verdade é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus que Ele também partilha conosco. Então, logo, nós devemos ser sempre verdadeiros, independente das consequências. Sabemos que para você ser verdadeiro, você falar muitas vezes a verdade, existem consequências, que muitas vezes não são boas, mas nós devemos ser verdadeiro como Jesus é, como Deus é. É um atributo compartilhado conosco e é possível nós sermos verdadeiros sempre. É possível. Porque se não fosse possível, com certeza Deus não ia nos dar algo que nós não pudéssemos ser. Deus não nos dá nenhuma carga que nós não possamos carregar. Então, tudo que Deus nos dá é algo que não é possível para nós carregarmos. Então, a verdade também Deus compartilha conosco, porque Ele sabe que nós podemos ser sempre verdadeiros, estar sempre falando a verdade. Até porque nós somos filhos de Deus, não filhos do diabo. Que a palavra de Deus diz que o mentiroso é que é filho do diabo. E nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, do Deus Perfeito. Amém. Justo. Nós podemos ser justos. Nós podemos ser justos sim. E Deus, Ele é justo. Deus é o parâmetro supremo da justiça, pois Ele é perfeito. Deus é perfeito, então, Ele sendo justo, sendo perfeito, Ele é justo. E nós não somos perfeitos, porque somos pecadores, mas podemos ser justos. Seus caminhos são retos, porque Ele é justo e nunca se desvia. A justiça de Deus é inabalável. Nada abala a justiça de Deus. Seus padrões são inegociáveis. Ele é o perfeito juiz, pois Ele é íntegro e correto e jamais comete injustiça com qualquer pessoa. E nós também podemos ser justos, não cometer injustiça com as pessoas. Nós podemos, se nós buscarmos em Deus isso, se nós orarmos, pedirmos a Deus para nós sermos justos, nós conseguiremos, porque é algo que Deus nos dá. Podemos nos tornar justos em Cristo e sermos conduzidos pelo caminho da justiça através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos selados. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, logo, o Espírito Santo de Deus nos torna capazes de ser pessoas justas, de ser pessoas verdadeiras, de estar sempre vivendo de uma forma que agrade a Deus, sendo justo com as pessoas, sendo justo com nós mesmos, não fazer nenhum tipo de injustiça que para prejudicar alguém. E logo, quando nós vivemos uma vida de injustiça, nós iremos desagradar ao nosso Deus, que é justo. Vamos ver essa palavra de Deus em João, Evangelho de João 17, versículo 17. Assim nos diz a palavra: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, nós sabemos que nós somos pecadores e para que nós sejamos justos, como Deus é justo, nós temos que estar nos santificando. E se santificar não é apenas quando nós vamos ao templo. Ah, hoje é quinta, eu sou santa. Domingo eu vou ficar santificada porque é domingo. Não. Nós temos que viver, justamente, todos os dias, nós temos que viver um processo diário de santificação. Porque nós pecamos todo dia, nós pecamos toda hora, todo momento, nós pecamos com atitude, nós pecamos com ações, nós pecamos com pensamento. Então, nós temos que ter vida de santificação diária todos os dias, quebrantando a nossa carne para que ela não venha estar acima do Espírito que existe dentro de nós. Vamos ver também, dentro da palavra de Deus, Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se entrepôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, Deus, Ele quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que somos nós, a sua imutabilidade. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Então, nosso Deus, Ele é justo. E é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Deus, Ele não mente. Nós também temos que ser pessoas verdadeiras, pessoas justas, pessoas que não andam vivendo uma vida de mentira e nem mentindo, né? Temos que estar lutando, porque nós somos carne corruptível, somos pecadores, mas nós podemos viver uma vida sem mentiras. Muitas vezes, achamos que mentindo sobre qualquer aspecto, qualquer dificuldade, vamos nos dar bem. Mas não é verdade. Sabemos que quando mentimos, nós estamos desagradando a Deus e logo isso não vai dar certo no fim. Então, o correto é nós sermos pessoas verdadeiras e pessoas justas, como o nosso Deus é. Vamos ver lá também, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz, Deus é a verdade. Então, e não existe nele nada obscuro, nada mentiroso, nada injusto, nada, nenhuma trevas. Então, nós também temos que viver na luz, como Deus na luz está. Nós temos que viver na luz, temos que ter uma vida clara, uma vida transparente, uma vida que mostre verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. E um testemunho claro para que as pessoas vejam Cristo em nós. Para que, se nem abrimos a boca para falar, mas que através da nossa vida ilibada, nossa vida clara, nossa vida transparente e justa, se veja Cristo em nós. Vamos ver, abram também em Romanos. Aqui fala que os judeus, eles rejeitam a justiça de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então aqui os romanos, os judeus, desobedecendo a Deus, querendo fazer, rejeitando, desconhecendo a justiça de Deus e querendo fazer a sua própria justiça. Mas não, nós devemos viver buscando ser justo como Deus é justo e conhecendo e obedecendo a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é que é a correta, é a que é a pura, é a que é a verdadeira, não a nossa própria justiça. Então, nós devemos sempre nos colocar no lugar do outro e ser justo como Deus é justo. Do mesmo jeito que Deus é justo conosco, que nós também possamos ser justos com o nosso irmão,
ser justo com o nosso familiar, independente se ele é cristão ou não, se ele serve a Deus ou não, mas que nós também sejamos justos no nosso falar, sejamos justos muitas vezes quando nós queremos falar alguma coisa para essa pessoa, que nós possamos ser justos com ele, como também da mesma forma que Deus ele é justo conosco também. Vamos abrir também em Salmos 23:13. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, que verdadeiramente Deus possa nos guiar por essas veredas da justiça. E que nós também possamos ter prazer em andar nas veredas da justiça. Não queramos nos desviar por atalhos, caminhos mais próximos, mas que nós possamos querer andar nas veredas da justiça do nosso Deus, para que não só o agrademos, mas para que também as coisas para nós aconteçam e que a vontade de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Amém? Outro atributo de Deus comunicável, partilhado conosco é o amor. Olha que maravilha! O atributo amor, a característica amor de Deus, ele também partilha conosco, porque nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar o primeiro grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor não é a definição de Deus, mas Deus é a definição do amor. Maravilha, né? Deus é a definição da palavra amor. O amor ágape é aquele que é ativo, mas não egoísta. O padrão de Deus para o nosso amor por Ele. Então, o padrão de Deus para o nosso amor por Ele é o amor ágape, o amor perfeito. Não somos perfeitos, sabemos disso, mas o padrão do amor que nós temos que ter é o amor ágape, é o padrão, é o modelo que nós devemos nos espelhar, nós devemos buscar ter um amor verdadeiro. A base desse amor é a entrega voluntária, ativa, assim como Deus fez ao entregar o Filho dele para a nossa redenção. Então Deus entregou o Filho dele por amor. Então logo também nós devemos fazer as coisas por amor, tendo como padrão o amor perfeito de Deus. Ser amado por Deus é ter seu olhar sobre nós, que ativamente nos atrai para si em todos os momentos. Este amor é indestrutível. O amor que Deus tem por nós é indestrutível. Nada destrói esse amor. Nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nada destrói o amor que Deus tem por nós. E logo nós também temos que estar tendo esse amor para com Deus, para com as coisas de Deus. E amar também o nosso próximo, amar o nosso familiar, amar o nosso inimigo, orar e amar pelo nosso inimigo. Porque como podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amarmos o nosso inimigo, né? Logo nós seremos mentirosos. Então, o amor de Deus é o padrão para que nós venhamos nos espelhar e também retribuir o amor dele para conosco. O amor de Deus para conosco, ele é imerecido, porque nós não merecemos. Mas Deus, ele escolheu, com a escolha dele, não foi escolha nossa. Com a escolha dele, ele nos amar. O amor de Deus, ele é compassivo, ele é paciente. O amor de Deus, ele é constante. Sempre Deus está nos amando, sempre. Mesmo se nós desobedecermos, Deus nos ama assim mesmo, da mesma forma. Então o amor de Deus ele é constante, é imensurável. E o amor de Deus é incondicional. Não existe uma condição para Deus nos amar. Não existe nenhuma incondicionalidade para Deus nos amar. O amor de Deus é incondicional nas nossas vidas. Vamos ver na palavra de Deus sobre isso. Vamos abrir aí Romanos 8, 38 e 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Esse amor, Deus revelou para nós através de Jesus Cristo. Né? Quando Deus mostra o mais alto amor dele, quando ele entrega o próprio Filho dele, perfeito, para morrer por nós imperfeitos. Então, esse é o amor de Deus, um amor indestrutível, imerecido. Vamos ver aí mesmo em Romanos 3, 23. O amor imerecido de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Imerecido por quê? Porque todos pecaram. Porque somos pecadores, desobedientes. Mas Deus nos ama a si mesmo. Então, essa passagem, esse versículo fala do amor imerecido de Deus. O amor, vamos ver agora o amor compassivo. Isaías, vamos voltar lá para o Velho Testamento, Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Maravilhoso esse versículo da palavra de Deus, né, que fala desse amor compassivo de Deus, né, que ainda que a nossa mãe, né, que qual a mãe, né, que vai esquecer de um filho, né? As pessoas falam, né, que o amor de mãe é um amor perfeito. Mas ainda que aconteça, que nós sabemos que acontece, né, mães que desprezam seus filhos, mães que abandonam, mães que colocam no lixo, nós sabemos disso. Mas ainda que aconteça isso, mas Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos acolhe, Ele cuida de nós, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, mas Deus, Ele não esquece de nós. Mesmo que nós estejamos passando por problemas, dificuldade, tristeza, mas Deus, Ele nos ama, independente das circunstâncias. Vamos ver em Jeremias 31, 3. Jeremias aí, logo depois de Isaías. Capítulo 31, versículo 3. Outro versículo que fala grandiosamente ao nosso coração. Esse versículo. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso como indignidade eu te atraí. Então, o amor de Deus por nós é eterno. O amor eterno de Deus para conosco. Deus nos diz aqui que Ele nos ama, o amor dele é eterno. Então, com amor eterno eu te amei. E a benignidade de Deus nos atraiu. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ver o amor imensurável. Vamos ver lá em Efésios 3, 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo excede entendimento. Nós não entendemos porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou ao ponto de dar seu Filho, porque Cristo nos amou ao ponto de ele poderia renunciar à cruz, ele poderia não ir para a cruz, dizer não, o ser humano é pecador, é desobediente, que pereça. Mas ele preferiu enfrentar a cruz, ele preferiu morrer, ele preferiu derramar todo o seu sangue, ele escolheu ser massacrado, ele escolheu isso por amor a nós. Então, o amor de Deus, nós não entendemos, né? Ele excede todo o entendimento humano. O amor de Deus e o amor de Jesus
para conosco. Por isso que nós mais temos que verdadeiramente amar ao nosso Deus. Continuar firmado no caminho do Senhor. Não retroceder por causa dos problemas. A dificuldade sempre tende a nos desanimar. Mas vamos continuar firmes, irmãos. Porque esse amor de Deus não podemos desperdiçar, jogar no lixo um amor tão incondicional, tão imensurável como é o amor de Deus por nós. Vamos ver também Salmos 139. Salmos 139. Vamos começar do novo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por trás, por diante. E sobre mim pões a mão. Então, nosso Deus, Ele cuida de nós de uma forma maravilhosa, cuidadosa, amorosa, conhece todos os nossos caminhos, nos orienta, nos dirige, comanda a nossa vida, se nós permitirmos, porque Deus Ele não invade a privacidade do ser humano, Ele só vai até onde nós permitimos que Ele vá, Ele não invade. Então, quem invade é o inimigo, né? Mas nós sabemos que nós somos filhos e aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então, nosso Deus, Ele conhece tudo da nossa vida, Ele nos sonda, nos conhece, sabe quando nos assentamos, nos deitamos, sabe quando nos levantamos. Então, os olhos de Deus estão sobre nós o tempo inteiro. Então, não precisamos temer nada. Devemos resistir ao inimigo para que ele fuja de nós. Vamos ver outro atributo de Deus que ele também compartilha conosco, a bondade. Nós podemos e devemos ser pessoas boas, corações bons, bondosas. Olha que palavra bonita, bondosa, né? É uma palavra linda. Então nós devemos ser bondade. Deus é a origem de tudo que é bom. Então nós vimos lá isso aí na criação, né? Quando Deus criou, tudo que Ele criou, Ele foi dizendo o que no final? Isso é bom, isso é bom. Agora quando Ele criou o ser humano, Ele falou o quê? Muito bom, né? Mais do que bom o ser humano que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Então isso é muito bom, saber que nós somos filhos de Deus, criados em imagem e semelhança dele, que quando Ele me criou, Ele falou que era muito bom. Então, né, é motivo de nós nos alegrarmos, né? Muitas vezes pensa assim, estou triste hoje, não tem nada aconteceu, né, de bom para me alegrar. Vamos lembrar disso, ó. Poxa, Deus me criou, Ele disse que era muito bom, o próprio Deus, o Deus soberano, perfeito, disse que era muito bom ter me criado, então eu estou feliz. Porque eu sou criatura criada por Deus e não sou mais criatura. Deus ainda me fez filha. Oh, glória. Não temos nenhuma bondade inerente em nós mesmos, pois não existe outra fonte de bondade além de Deus. Então, a bondade não é inerente de nós, né? Lógico que nós, né, somos pecadores. Então, a bondade, ela provém de Deus. Então, que nós possamos estar cada vez mais nos enchendo das coisas de Deus, para que nós possamos ser pessoas boas. Deus é puro e não há nenhum vestígio de mal em seu ser. Jesus define em uma única palavra Deus, com a bondade dele. Então, como Jesus ele é bom, ele define a palavra Deus. A bondade de Deus pode ser traduzida e exemplificada de muitas formas. Bênçãos. Quantas bênçãos Deus nos dá, né? Quando nós acordamos já é uma bênção. Mais um dia de vida. Então, exemplifica a bondade de Deus. Compaixão. Ó, Deus tem compaixão do pecador. Né? Não é nem compaixão, é uma palavra forte. Né? Aquela misericórdia de Deus. Também exemplifica a palavra bondade. Benignidade já diz, né? Que é bondade. Generosidade. Ó. Deus é generoso para conosco. Também exemplifica a palavra bondade. Ele não concede nada por obrigação, pois nunca está em dívida. Deus não concede nada por obrigação para nós. Ele não tem obrigação de nos abençoar. Ele não tem obrigação de nos dar vida. Ele não tem obrigação de ter misericórdia. Ele faz tudo isso por amor. Então Deus não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele, né?
obediência, nós é que devemos a Ele amor, nós é que devemos a Ele estar firme nos caminhos dele, nós é que devemos a Ele. Deus começou uma boa obra em cada cristão e assume um compromisso de concluir. Então, Deus começou uma boa obra nas nossas vidas. Quando Deus começou isso aí? Lá no início, quando Ele nos criou. Quando Deus nos criou, Ele começou uma boa obra em nossa vida. E Ele vai cumprir até o fim. Só depende de nós continuarmos no caminho do Senhor. Né? Porque nós temos tudo para continuar no caminho do Senhor. O que pode nos levar a sair dos caminhos de Deus? Só se nós quisermos viver a nossa própria vida, fazendo a nossa própria vontade. Aí é difícil, né? Porque Deus, Ele dá livre-arbítrio de escolha ao homem. Então, Deus começou a boa obra na sua vida, na minha vida, e Ele vai cumprir até o fim. Porque Deus, Ele é fiel, não a nós, mas a palavra dele. Deus não tem obrigação de ser fiel a nós. Ele é fiel à palavra dele. Ele não mente, então Ele vai continuar fiel até o fim. Agora, nós temos que também nos manter fiel a Ele. Fiel, obedecendo os caminhos do Senhor, nos alimentando diariamente da palavra, orando, buscando a Deus, fugindo da aparência do mal, e Deus irá continuar a obra iniciada na nossa vida até o fim. Vamos lá para a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não ficar só aí, não tem que se ler bastante. Então, só para nós, mais uma vez, confirmar dentro da palavra, que Deus viu, olhou assim, viu tudo quanto Ele fez e falou, muito bom. Então, bondade, vamos procurar ser bons, sempre. Independente se a pessoa é bom ou não conosco, vamos ser bons. Não fique pensando assim, ser abestalhado, ser besta, ser bobo. Essa pessoa só faz coisa ruim para você, só me puxando o seu tapete, só me colocando o pé na sua frente e você ainda é bom. Vamos ser bons, independente das circunstâncias, independente do que a pessoa faz ou não por nós. Nós é que somos filhos de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus nos dá sabedoria. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que nós temos que ser bons. Então, vamos ser bons. Deixe que as pessoas quiserem pensar. Não importa o que elas pensam. Que nós somos bestas, que nós somos abestalhadas. As pessoas, às vezes, até um familiar fala assim, você fica aí cuidando dessa pessoa, sendo bom, ajudando, e ela só por trás fala mal de você. Não importa. Nós sabemos da verdade e nós seguimos a Jesus Cristo, que é a verdade. Então, vamos ser bons e fazer aquilo que Deus, esse atributo que Deus nos presenteou. Vamos ver também em Salmos 16, versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, Deus falando através desse salmista Davi, dizendo, que Deus dizendo, ele dizendo que Deus, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti. E Deus falando, quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então Deus tem prazer em nós, por isso que nós devemos também ter prazer em Deus, ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em congregar, ter prazer em ter comunhão com o nosso irmão. Nós devemos ter prazer. Se nós não temos prazer, algo errado na nossa vida. Temos que buscar ter prazer nas coisas que vêm do alto. Porque nós não somos da terra. Nós somos do alto, nós somos do céu. Então aqui, nós temos que ter prazer nas coisas de Deus aqui. Porque se nós não tivermos prazer nas coisas de Deus aqui, nós não teremos prazer nas coisas de Deus na terra, ou no céu. No céu nós seremos eternos. Então, temos que ter esse prazer, buscar ter esse prazer nas coisas de Deus aqui também. Porque Deus nos permite ter. Mesmo nós somos pecadores, Deus nos permite ter coisas boas aqui na terra. Então, vamos ter prazer na lei do Senhor, prazer em congregar, prazer na comunhão, prazer na companhia dos nossos irmãos, prazer em louvar a Deus, prazer em nos alegrar
entrarmos na presença de Deus, né? Vamos ter esse prazer. Vamos ver também lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Vamos ler o versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, bom mesmo, perfeitamente, só existe um, que é Deus, né? Deus é que é bom, porque Ele é perfeito, Ele é Deus, criador de todas as coisas. E nós, como filhos dele, podemos imitá-lo, mesmo sendo pecadores, podemos, né, na condição de pecador, ter também bondade para com as pessoas. Vamos lá agora ver outro atributo de Deus que também é compartilhado com nós seres humanos. Misericordioso. Outro atributo, outra qualidade de Deus, que é a misericórdia. A misericórdia de Deus para conosco, ela é imensa. Imensa, não tem limite. A misericórdia de Deus para conosco. Então, nós também devemos ser misericordiosos com as pessoas. Devemos olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo, olhar até mesmo para o nosso inimigo com um olhar de misericórdia. Porque nós também erramos. E quando nós erramos, nós confessamos, Deus, Ele nos perdoa, não é? Então, nós também devemos olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, para aquela pessoa que nos magoou, para aquela pessoa que nos pisou. Devemos olhar para essa pessoa com um olhar misericordioso, do mesmo jeito que Deus também tem misericórdia de nós. Nós não queremos, quando nós oramos, nós não pedimos a Deus: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós não queremos a misericórdia de Deus. Então, nós também temos que ser misericordioso com o nosso irmão, com o nosso próximo, com aquele que nos maltrata, que nos muitas vezes humilha. Nós devemos ser misericordioso. A misericórdia de Deus, ela é eterna, ela é abundante. A misericórdia de Deus, ela é abundante. Deus tem muita misericórdia de nós. Então, nós também devemos ter muita misericórdia do próximo. A misericórdia de Deus, ela é eterna. E o resultado da misericórdia de Deus é o quê? O perdão. Então, logo, porque Deus, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos perdoa. Também Ele restaura. A misericórdia de Deus também nos restaura. Muitas vezes nós pecamos, caímos, ficamos lá, né, desanimado, triste, depressivo, porque desobedecemos, ficamos nos culpando. Mas a misericórdia de Deus, ela faz o quê? Ela nos restaura, ela nos levanta de onde nós caímos e nos dá a condição de continuar. Restauração e louvor da parte daqueles que a recebem. Então, quando nós somos restaurados por Deus, a nossa boca, ela se abre em louvor, a nossa vida se transforma em um verdadeiro louvor a Deus, porque a misericórdia de Deus nos restaurou. A misericórdia de Deus nos restaurou do pecado, para vivermos uma vida de obediência a Ele. Vamos ver dentro da palavra de Deus, 1 Reis 3, versículo 6. 1 Reis 3, 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Manifestaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Então aqui é Salomão, né, falando do seu pai Davi e falando, né, como Deus foi para Davi, né, como Deus foi benevolente, como Deus foi misericordioso para com Davi, né, fazendo com que o filho de Davi, né, se sentasse no trono. Então Deus aqui mostrou, né, quão misericordioso Deus foi com Davi. E Deus não foi misericordioso somente com os personagens bíblicos, mas Ele é misericordioso com toda a humanidade. Ele é misericordioso conosco. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs
sobre a nossa vida. Amém. Amém. Vamos ver também em Lucas 1, Evangelho segundo Lucas 1. Lucas 1, vamos ler o versículo 71. Lucas 1, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 78. Assim nos diz a palavra de Deus. Graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, estranhável misericórdia, né? É de se estranhar como Deus tem misericórdia da humanidade, como Deus tem misericórdia de nós. Né? Muitas vezes é de se estranhar. Assim, poxa, essa pessoa tão ruim, essa pessoa tão miserável, essa pessoa tão desobediente, mas Deus tem misericórdia, né? Só pode até estranhar, mas Deus tem misericórdia do pecador. Né? Deus tem misericórdia do pecador. A misericórdia de Deus, ela não cessa sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que quer o Senhor. Ele tem misericórdia. Então, essa misericórdia leva todo homem, qualquer ser humano, por mais miserável que seja, essa misericórdia conduz esse homem para Deus. Só basta, como eu falei, haver o quê? O arrependimento, o abandono, a confissão e a pessoa se entregar verdadeiramente a Deus e aceitar o Senhor Jesus. Então, essa misericórdia está sobre, essa estranhável misericórdia está sobre a vida de todo ser humano. Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que foi desse Pedro, esse apóstolo, que tinha aquela natureza difícil, né? Mas depois teve aquele verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, lá, né? Quando ele, podemos entender que Pedro, houve a conversão de Pedro, né? Quando ele negou a Cristo e quando ele chorou amargamente, e naquele momento Pedro verdadeiramente teve aquele encontro, né, com o Senhor Jesus. Vamos ver o que é que Pedro fala sobre misericórdia, que Deus teve misericórdia dele e o perdoou, e Pedro foi, né, um grande pregador do Senhor Jesus. 1 Pedro 1,6. Disso resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então sabemos que dificuldade nós passamos, provações nós temos, mas isso não cessa a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é abundante. Então nós devemos exultar, estar sempre louvando ao nosso Deus por causa da sua misericórdia sobre a nossa vida. Deus tem misericórdia de Pedro, deu a ele uma nova chance. É por isso que ele, como o pastor pregou aqui no domingo, né, que ele perguntou: Pedro, tu me amas 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. E Pedro alcançou essa misericórdia. O salmista Davi alcançou a misericórdia. E nós também alcançamos a misericórdia de Deus quando escolhemos obedecer, escolhemos servir com alegria e com confiança. Vamos lá para Salmo 103. Salmo 103, 17. Salmo 103, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Então, nós devemos temer a Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Ele pode fazer isso. Mas a misericórdia dele é constante na nossa vida, é eterna na nossa vida, para que nós não irmos para o inferno, porque o inferno não foi preparado para o homem.
ou preparado para o diabo e seus anjos. Nós fomos criados para a eternidade. E essa eternidade nós já temos através de Jesus. Por isso, vamos segurar a nossa fé, independente da dificuldade que passamos aqui. Vamos segurar a nossa fé, nos agarrar sempre como uma tábua de salvação, porque Deus quer o melhor para nós. Amém. Amém. Então, o resultado da misericórdia de Deus é perdão, é restauração, é renascimento, é nos tirar do pecado, é nos estender a mão, é segurar a nossa mão e nos conduzir. Não estamos sós. Deus está conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades. Deus sabe que nós somos limitados, que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Mas então Ele é todo poderoso, Ele é o Deus Criador, soberano. Então Ele está cuidando de nós. Vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Outro atributo de Deus é a fidelidade. Deus é fiel. E Ele também nos compartilhou conosco esse atributo, fiel. Tão certo quanto o aparecimento do sol e da lua todos os dias. Assim é o compromisso de Deus conosco. Nós sabemos que o sol e a lua, eles aparecem todos os dias. Mesmo quando está encoberto de nuvens, você não visualiza o sol, mas o sol está lá. O sol está lá, por baixo das nuvens, né? Os médicos até falam, né, que nós temos que usar protetor solar, mas isso até quando está chovendo, até quando não tem nuvem, porque o sol está lá. Então, tão certo quanto o aparecimento do sol e da lua todos os dias, assim é o compromisso de Deus conosco. Independente do que fazemos ou pensamos, Deus se mantém fiel, porque Deus ele é fiel à palavra dele. Então, Deus está cuidando de nós e é fiel nesse cuidado. Sua presença em nossas vidas é garantida. Nada impede de Deus estar cuidando da nossa vida. Só quem impede de Deus cuidar de você é você mesmo. Mas Deus, Ele garante o cuidado conosco. Porque, sabe por que Ele cuida de nós? Porque Ele jamais abandona um filho seu. Nós vimos lá anteriormente, né, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, mas Deus, Ele não nos abandona. Deus é confiavelmente perfeito e perfeitamente confiável. Então, Deus é confiável. Você pode dormir tranquilo, pode ficar tranquilo, porque até quando você está dormindo, Deus está cuidando. Amém. Quando a gente está dormindo lá, né, despercebido, ó, relaxando, aquele sonhando, mas Deus não está dormindo, Ele está com os olhos lá em cima, cuidando de nós. Então, isso é maravilhoso, essa fidelidade de Deus. Então, nós também temos que ser fiel a Deus. Mesmo imperfeitos, mesmo pecadores, repito, nós temos que ser fiel a Deus. Ser pessoas fiéis, até mesmo ao nosso próximo. Ser fiel às nossas promessas, quando nós prometemos, ser fiel em cumprir aquilo que nós prometemos, né? Porque a palavra diz o quê? Né? Se você votou um voto, cumpra. Então nós temos que ser fiel, como o nosso Deus é fiel. Ele compartilhou a fidelidade conosco, esse atributo fiel. Então, porque nós podemos ser fiéis. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 49, 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Assim nos diz a palavra. Mesmo assim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Amém. Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Então, né, Deus mostrando a fidelidade dele para conosco. Né? Louvado seja Deus por isso. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, por ele se manter fiel à nossa vida. Então, e nos ensinar também a sermos fiéis em todos os nossos compromissos, fiéis ao nosso esposo, fiéis à nossa esposa, fiéis aos nossos filhos, fiéis aos nossos amigos.
né, fiel ao nosso Deus. E o último atributo dessa noite, o último é santo. Né? A palavra santo é singular, única. Santo significa o quê? Separado, né? Distinto de todos os outros. Então, santo significa isso, você ser separado. Uma palavra distinta de todas as outras. O clamor triplo dos serafins. Os serafins, os anjos, o quê? De Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Expressa o grau de superioridade e santidade de Deus. Este atributo tanto separa do pecado como enfatiza a sua retidão, contrastando com nossa pecaminosidade. A santidade não consiste naquilo que Deus faz, mas em quem Ele é. Deus é santo. Pois em Deus não há nenhum vestígio de impureza, nenhum vestígio de iniquidade, nenhum vestígio de injustiça. Então, o nosso Deus é santo, 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 e Ele nos chama para isso. Ele nos chama para ser santos. Sede santos como eu sou santo. Então, que nossa vida nós possamos ser santos, ser separados do pecado, não ter nenhum acordo com aquilo que não agrada a Deus, não ter nenhum acordo, nenhum compromisso com o erro, nem com o pecado, nem com a mentira, mas ser santo, viver uma vida de santidade, vivermos o nosso processo de santificação diário da nossa vida, resistindo ao diabo para que ele fuja de vós. E é possível nós sermos santos, porque nós servimos a um Deus que é santo, santo, santo. A Ele toda a honra, toda a glória e o nosso mais profundo e sincero louvor. Amém? Louvado seja nosso Deus. Vamos estar nesse momento encerrando nossa reflexão e que Deus possa, né, verdadeiramente nos conduzir em santidade até o fim das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos nesse momento estar orando. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que edifica as nossas vidas. Obrigado pela sua fidelidade para conosco. Sabemos que não merecemos, mas obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é santo, santo, santo. Amém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui se encontra, cultuando junto conosco. Obrigado pela vida do nosso pastor, pela vida dos nossos irmãos que cultuam através das redes sociais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos imerecidas derramadas nas nossas vidas. Ó Pai, nos conduz agora em paz para nossas casas, para o nosso lar, em segurança. Coloque os teus anjos ao redor das nossas vidas, Senhor. Ser com aquele que está em casa, Senhor, com algum problema, alguma dor, alguma dificuldade, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Seja nesse momento visitando, Senhor, curando, Senhor, dando alívio das suas dificuldades, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, continuar confiando no Senhor, as nossas vidas, a nossa família, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, salva os nossos familiares que ainda não te reconhecem como Salvador. Que a tua misericórdia alcance essas vidas, Senhor. Quebrando os corações, Deus. Tira toda dureza, toda incredulidade, Senhor. Dos corações daqueles que não creem em Ti, Pai. No nome de Jesus, colocamos a nossa nação, o nosso bairro, o nosso estado diante de Ti, Senhor. Sara a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um culto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Porque o Senhor é e sempre será o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice
longo dos dias. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite.